Você ainda se estressa para conseguir fazer seus lançamentos dentro do prazo? Então fica aqui comigo e acompanhe na prática como eu organizo e planejo o cronograma de uma coleção. Vendo o raciocínio por trás disso, é muito simples aplicar aí no seu negócio. Oi, eu sou a Aline Bessa, estilista e modelista especializada em tecnologia aplicada ao desenvolvimento de produto, e nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como montar um planejamento bem alinhado e realista para acabar com o sufoco nos lançamentos das suas coleções. Eu sempre digo que tudo começa na tela em branco do ideia, mas dessa vez eu quero apontar questões bem específicas contidas aqui. Tem relação com a definição dos materiais. Analise o seguinte: qual o volume, a quantidade que você vai produzir? Muito? Então, vai comprar de fábrica para ter um preço melhor, certo? Vai usar cores de cartela ou desenvolver cores exclusivas? Cada opção tem suas quantidades mínimas e seu prazo de entrega. Lembrando que, dependendo da sua estrutura e das suas etapas, você pode precisar de uma quantidade menor no início do processo para desenvolver os protótipos, mostruários, peças de foto e só mais tarde o volume necessário para a produção. Então, negocie e apure muito bem esses prazos e condições com os seus fornecedores. Esses prazos vão ser importantes para o processo de organização mais à frente. Espera aí que você já vai ver. Agora, se a resposta inicial for pouco, você vai ter que comprar de atacadista. Nesse caso, você tem que tomar cuidado para não planejar a sua coleção se baseando na disponibilidade daquele momento. E quando for comprar o volume para produção, correr o risco de já não ter mais aquele material ou aquela cor que você tinha escolhido. Ou você vai precisar investir mais alto e comprar tudo logo no início do processo para garantir. Enfim, você precisa ter muita atenção a isso e se alinhar de alguma forma com a loja para garantir a disponibilidade. Sobre o produto, eu vou partir do princípio que você já tem a definição de onde e como vai ser a sua produção. Se interna ou terceirizada, tanto o corte quanto a costura, e se já tem as informações sobre a viabilidade de execução desses produtos que vão ser desenvolvidos. A partir disso, eu já planejo o mix e faço isso por aqui porque eu gosto de visualizar o todo usando essas formas. Para mim, funciona melhor assim. E só depois eu transfiro essas informações lá para o Audacious Isa. E por falar em Isa, é para lá mesmo que a gente vai agora. Porque eu vou pensar nas etapas de todo o processo, pelo menos aquelas que eu preciso monitorar e que são essenciais para alcançar o objetivo. Então eu vou usar um exemplo fictício aqui para você entender a dinâmica. E você vai adaptando aí de acordo com as suas etapas, com o seu negócio, a sua realidade, beleza? Você vai vir em configuração, configurações da coleção. Eu tenho aqui alguns exemplos de situações variadas que eu já precisei gerenciar. Tem etapas voltadas para PLs, para marcas que terceirizam a produção e até mesmo para prestação de serviços. Você vai analisar a sua necessidade. Aqui nesse exemplo, vamos imaginar o seguinte: a gente vai ter as etapas de criação no Fashion Studio, aprovação visual, modelagem, pré-custo, pilotagem e aprovação final. Isso é o básico para ter o produto desenvolvido. Eu vou colocar na sequência a montagem da ficha técnica de produção, que vai alimentar o sistema com os dados necessários para a apuração do consumo geral de materiais e que vai gerar o pedido de compras para a produção. Mas eu teria que ter considerado também os materiais necessários para a etapa de pilotagem. Mas não tem problema. Eu posso incluir agora e reposicionar na ordem correta logo depois da idealização do produto. Eu posso até gerar uma etapa para confirmar a chegada dos materiais e só então liberar a etapa seguinte. Mas esse controle tem que ser feito por modelo. Aí tem que avaliar se na prática você realmente vai fazer essa verificação assim. Eu tô falando isso porque às vezes a gente quer organizar demais e controlar demais e acaba burocratizando o processo. É igual criar uma lei e não ter quem fiscalize o cumprimento dela. Perde sentido e a gente perde tempo. Nesse exemplo, então, vamos imaginar que a empresa precisa produzir 10 peças para montar um mostruário de representante e mais uma peça de foto para o site. Então eu crio essas etapas também. E sigo avaliando quais outros processos são necessários para possibilitar o lançamento. Eita, a chuva agora tá forte. Será que vai dar para ouvir? Ai, como assim mesmo? Uma vez que eu tenha definido as minhas etapas, eu posso iniciar a montagem da coleção. Pode preencher aqui só os campos obrigatórios, porque o nosso foco vai ser a tela seguinte, onde a gente monta de fato o cronograma. Agora a gente tem que pensar, o lançamento vai ser todo numa única data ou vai ser fracionado? Vamos imaginar nesse exemplo que haja 2 drops, com intervalo de 15 dias entre eles. Eu faço isso através dos ciclos. Eu posso criar 2 e fazer os cronogramas de cada um separadamente. Vamos ao primeiro ciclo.
eu defino a quantidade total de modelos, a data inicial já aparece aqui com o dia de hoje, e eu vou definir minha data final, ou seja, a data em que a última etapa que eu criei precisa estar concluída. Agora vem a parte em que a gente define de fato os prazos. Nessa hora eu gosto de raciocinar de trás para frente. Eu vou lá para a última etapa e já marco a data limite do projeto, aquela que a gente considerou ali em cima como data final, e analiso quanto tempo essa etapa leva para ser feita. Digamos que essa última etapa, considerando uma quantidade X modelos, leve 3 dias para ser feita. Eu marco a data de início da etapa. E eu sigo subindo para a etapa anterior e usando o mesmo raciocínio. Quanto tempo leva para executar essa etapa com esse número de modelos? 4 dias. Eu levo em conta a data de início da etapa seguinte e encaixo dentro do calendário de forma que essa etapa consiga abastecer as que vêm depois. E assim você vai preenchendo os prazos, considerando sempre o tempo que as etapas levam para serem feitas e a relação de dependência entre elas. Durante essa montagem, você pode ir voltando e alterando para deixar esse fluxo funcional. Quando você chega finalmente à primeira etapa, você tem a resposta sobre o dia em que você precisa dar início aos processos para ter tudo concluído na data escolhida para o lançamento. Consegue saber também as datas que você vai combinar com os fornecedores para a entrega dos materiais, ou os agendamentos com os prestadores de serviços, tudo aquilo que eu pontuei lá no início do vídeo. Quando você tem esse plano de ação organizado, você consegue organizar melhor todo o restante. Passando para o momento seguinte, a gente chega na parte de cadastro dos modelos, que pode ser dividido em mix, caso você tenha esse tipo de divisão entre as linhas de produto. Pode ser feminino e masculino, adulto, infantil, básico e premium, ou um mix único mesmo. De acordo com o planejado no briefing, você vai distribuindo os tipos de produtos, o que vai gerar esses cartões de cada modelo, onde eles podem ser detalhados. Como resultado disso, a gente tem 3 formas de visualizar: o mapa da coleção, o Kanban e a visão geral. E aqui na visão geral, a gente visualiza os prazos de cada etapa. E é aqui também que a gente vai dando check em cada etapa concluída de cada modelo. Essas formas de visualizar o todo que permitem o gerenciamento da coleção, para o responsável conseguir identificar atrasos durante o processo que possam atrapalhar o cumprimento do prazo final e tomar as medidas necessárias para corrigir a rota. Quando você faz esse planejamento e monta esse cronograma pela primeira vez, isso te dá a noção do tempo necessário para a execução do lançamento daquele número X de modelos. Claro que nessa primeira vez você pode estimar mal o tempo necessário, seja para mais ou para menos. Mas essa primeira experiência vai te dar uma espécie de aprendizado, ou para você validar a estimativa que você fez e deu certo, ou para você saber onde precisa adequar. E a partir dessa informação apurada, você pode deslocar tudo, esse bloco de dias, numa linha do tempo para alocar esse período em outras datas de acordo com seus objetivos. Como se fosse um gráfico de Gantt. É empregar esse conceito usando o Audacious Isa. Inclusive, se você quiser aprimorar os seus lançamentos, é bacana estudar, nem que seja um pouco, sobre métodos e ferramentas de gestão de projetos, como o gráfico de Gantt que eu citei, porque uma coleção não deixa de ser um projeto, né? Esse tipo de visão ajuda muito a planejar de forma consciente e gerir de forma eficiente. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!